Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hermes Amorim e hoje nós vamos resolver um exercício de pH com um pouquinho de cálculo, analisando fórmula de alguns compostos. Então, esse exercício que nós vamos resolver é da Unesp, segunda fase, então a parte dissertativa, um grau de dificuldade razoável, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Ele dá um trabalhinho, mas eu tenho certeza que se você prestar atenção, você também vai conseguir resolver um desses daí quando cair lá na sua prova. No cultivo hidropônico, a composição da solução nutritiva deve ser adequada ao tipo de vegetal que se pretende cultivar. Uma solução específica para o cultivo do tomate, por exemplo, apresenta as seguintes concentrações de macronutrientes. E aqui você tem uma tabela com nitrato de potássio, sulfato de magnésio, nitrato de cálcio e hidrogênio fosfato de amônio. Durante o desenvolvimento das plantas, é necessário um rígido controle da condutividade elétrica da solução nutritiva, cuja queda indica diminuição da concentração de nutrientes. É também necessário o controle do pH dessa solução, que, para a maioria dos vegetais, deve estar na faixa entre 5 e 6,5. Vamos lá, primeira pergunta. Por que a solução nutritiva para o cultivo hidropônico de tomate é condutora de eletricidade? Calcule a quantidade em milimol do elemento nitrogênio presente em 1 litro dessa solução. Se você perceber aqui nessa tabela fornecida, nós temos 4 sais que vão sofrer o processo de dissociação iônica. Então, por isso que essa é uma solução condutora de eletricidade. Então, vou responder aqui: os sais irão sofrer dissociação iônica, liberando íons. Na verdade, ele já está mais ou menos preparando você para a próxima parte da pergunta. Calcule a quantidade em milimol do elemento nitrogênio presente em 1 litro dessa solução. Então, a concentração está em milimol por litro, o resultado já vai sair em milimol quando eu fizer essa análise. Eu só tenho que tomar cuidado que algumas dissociações iônicas aqui, uma delas, ela vai produzir o dobro de nitrogênio por mol, ok? Então, vamos lá. Quando eu tenho a dissociação do KNO3, que é 1 milimol por litro, ele vai me liberar 1 nitrogênio. Ou seja, se eu tenho 1 milimol, ele vai me fornecer 1 milimol de nitrogênio. Já no caso do nitrato de cálcio, eu vou ter 2 nitrogênios a partir da fórmula desse sal, ou seja, como ele forneceu 0,39 milimol, eu terei de nitrogênio 0,78 milimol vindo do nitrato de cálcio. E no último sal, vou liberar só um N, ou seja, se eu tenho 0,26 milimol do sal, eu terei liberado 0,26 milimol do nitrogênio. Se eu juntar essas 3 quantidades, eu vou conseguir um total de 2,04 milimol de nitrogênio. Então aqui deu um pouco de trabalho, mas também não foi algo assim tão complicado. Vamos para a próxima tela. Considere que 1 litro de uma solução nutritiva a 25 graus Celsius, inicialmente com pH 6, tem um controle posterior apresentado o valor mínimo tolerável de pH 4. Nessa situação, quantas vezes variou a concentração de íons H+. Sabendo que o produto iônico da água, que é o KW,
a 25 graus é 1 vezes 10 a menos 14, calcule as quantidades em mol de íons OH-, íons hidroxila, presentes respectivamente na solução inicial e na solução final. Então vamos começar com os cálculos aqui, já escrever boa parte do que ele pediu. Se na parte inicial eu tenho um pH igual a 6, a concentração de íons H+, é igual a 10 a menos 6 mol por litro. Portanto, a concentração de OH- será 10 a menos 8 mol por litro. Se no final eu tenho um pH igual a 4, a concentração do H+ é 10 a menos 4 mol por litro. Logo, a concentração de OH- será 10 a menos 10 mol por litro. Ou seja, ele pediu para eu saber quantas vezes variou a concentração de íons H+. Pois bem, se a concentração final foi 10 a menos 4 mol por litro e a concentração inicial era 10 a menos 6 mol por litro por OH+, vou escrever H+ aqui. Então eu tenho uma diferença de 100 vezes. A concentração aumentou 100 vezes com essa diminuição do pH. E ele pergunta também quanto é a concentração de OH- no início. Eu já coloquei lá em cima. No início, a concentração de OH- é 10 a menos 8 mol por litro. E no final, a minha concentração de OH- será 10 a menos 10 mol por litro. Ou seja, está aqui diminuindo 100 vezes. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da resolução desse exercício. Ele mistura alguns tópicos diferentes, dá um pouquinho de trabalho, mas a matemática foi super simples, tá? Então, o pessoal que não gosta de exatas não teve muita dificuldade para resolver esse exercício. Bom, se você gostou, dá um like e eu espero você na próxima videoaula. Um abraço e até mais.